Essa mensagem agora, nós vamos falar a respeito de experimentando o despertamento espiritual na família. Nós vamos focar um pouco mais na questão do relacionamento dos pais com os seus filhos, que é tão importante. Por exemplo, a razão por que nós temos família é porque a família proporciona algumas coisas importantes. A família produz um ambiente bom. A família, por exemplo, não é apenas a mais importante instituição. Porque uma instituição, ela não diz respeito àquilo que é essencial como relacionamento. Você pode ter uma instituição que tem CNPJ, inscrição estadual, mas não tem nenhum relacionamento. A essência da família é relacionamento. O desejo de Deus é relacionamento. Por quê, queridos? Veja como Deus, com seu bom humor, fez com que a primeira mulher nascesse de um homem, de Adão, e depois que todos os homens nascessem das mulheres. Porque dessa forma, nós podemos dizer como disse Adão: ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E de uma maneira tão extraordinária, Deus une a família e nos cria um ambiente de relacionamento, através do qual nós expressamos então quem é Deus. Então a família é um lugar de crescimento. Eu penso que não existe um ambiente que possa produzir mais oportunidades para o crescimento cristão do que o ambiente familiar. E por que eu digo isso? Porque aqui nesse ambiente, todos nós conseguimos fazer as nossas auréolas brilhar. Eu consigo ser simpático com vocês, porque a gente se vê tão pouco. Mas é lá na minha casa que eu tenho os meus desafios de fato de ser consistente com tudo aquilo que eu verbalizo. Então a família é um ambiente de crescimento, onde com transparência e com franqueza exortamos uns aos outros. Ao ponto do apóstolo Paulo no Novo Testamento várias vezes dizer: a igreja que se reúne na sua casa. E eu penso que nós precisamos resgatar isso. A igreja, a pequena assembleia deveria começar lá no meu lar. Os meus primeiros discípulos deveriam ser os meus filhos. Lugar de proteção e de segurança. A família devia ser isso. Quando nós terminamos uma jornada de trabalho, estressados, cansados com tudo, ou desafiados pelos problemas da vida, nosso lar, a nossa casa, deveria ser aquele lugar de conforto e de segurança. Eu sepultei vários membros de minha família num período de 2 anos. Pessoas que eram muito queridas para mim. E você sabe aquele estresse de vai para o hospital, espera a liberação de corpo, finalmente tem aquele período de velório, triste, pesado. Eu preguei em todos eles. Jesus me deu a graça para fazer isso. No último, a voz estava tão embargada que quase não saía. Mas de repente você fala: eu preciso ir para casa agora. Eu preciso descansar um pouco. Porque o ambiente da família deveria ser assim, mas às vezes não é. Às vezes uma pessoa dirige em volta do mesmo quarteirão várias vezes para evitar chegar em casa, porque a casa dele não é um lugar de proteção e de segurança. Faz de tudo para ficar até mais tarde no trabalho, para não ter que chegar em casa. Mas a família é também um lugar de desenvolvimento, de crescimento, de valores morais e de valores bíblicos. É ali que nós ensinamos para os nossos filhos, nós corrigimos aquelas deformidades da alma que já vem desde o nascimento. Não precisamos ensinar a mentir, eles já sabem. Não precisamos ensiná-los a serem egoístas, eles já sabem. Para convencer um filho a emprestar um brinquedo para o outro, olha, haja. Mas o lar é assim, e ali você vai ensinando valores, você vai ensinando princípios, você vai ensinando moral. É claro que se o pai ou a mãe se comporta da seguinte maneira: toca o telefone e eles falam que eu não estou, e as crianças são grandes observadoras, elas têm um ótimo exemplo para aprender depois a enganarem, a mentirem e a dizerem o que não deviam. E a família, claro, é um ambiente que, no meu entender, ajuda a moldar o futuro. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não necessariamente crentinho é. Mas o ambiente ajuda para isso. Por isso Paulo disse que, mesmo quando um crente se casa com um descrente, o poder espiritual sobre a vida do crente é tão grande que os filhos são santificados. Ele diz: seus filhos são santos. E a ideia de Paulo ali de santo, inclusive diz que o crente santifica o cônjuge não crente. O marido crente santifica a esposa não crente.
a esposa não crente santifica o marido crente. Ele não tem ideia, ela não tem ideia, mas isso está acontecendo ali, de maneira extraordinária. Volta um minutinho, por favor. Então o que acontece? Dentro desse ambiente nós conseguimos criar uma atmosfera tão sadia, tão abençoada, tão plena da presença de Deus, que começamos a moldar o destino, o futuro das pessoas. Vamos adiante. Nós vamos assistir um clipezinho daqui a pouco. Mas os pontos que nós vamos pegar agora são os pontos que nós tratamos do seguinte. Nosso objetivo é produzir descendentes piedosos, porque essa é a vontade de Deus. O segundo despertamento é aceitar a nossa responsabilidade, então, de construirmos uma família assim. Uma família que de fato serve a Deus e uma família que de fato está gerando filhos piedosos. E claro, o despertamento de número 3 é que aprendamos a perdoar os nossos pais, com suas falhas, com seus erros, e que possamos ter a humildade de abordar os nossos filhos e pedirmos perdão a eles. Essa é uma tarefa nada fácil, mas como o Derek bem pregou, o Espírito de Deus, ele certamente pode nos abençoar com o poder necessário para isso. Vamos voltar, Júnior, slide 3 que tem o vídeo. I haven't heard you sing like that since Sunday school. Well, it's one of his favorites. So, when did you get in? Late last night. So how are you doing? Shouldn't you be in school? Well, I don't see it that way. Don't you have midterms coming up? I wanted to be with Grandpa, and I think he knows I'm here. I think he also knows that you have a responsibility to your education. Hey, I taught you to pray, didn't I? I mean, a prayer in the library would have been sufficient. I'm sure your grandpa would understand I that. don't believe in prayer. I mean, lip service. That's no substitute for being there. But you wouldn't understand that, would you? Come outside, please. Talk. I don't know why we've managed to avoid it so far. This is not the way I intended us to end up. We started out so well. Somewhere along the way, I allowed 1,000 little duties, trivialities, to silence and smother our love. I look into my son's eyes, and I see a stranger. My own son, a stranger. He sees the world so differently than I. Where is he? Where is his Christian heritage? Sean, you know, the world wasn't always the way it is today. I mean, when I was a kid, things were a lot simpler, more moral, and neighbors actually knew each other's names. And on Sunday mornings, everybody went to church. Now, I know that sounds really old-fashioned to you, but that's what I remember, and that's the way I raised you. Yeah, well, you were real big on the church going, when it was convenient for you. But you made sure I was raised by the daycare or the Boy Scouts or the coach. I did the best that I knew how. I thought that you were getting what you needed. No way, no. No, it wasn't about me. You were getting what you needed. A nice simple life in the suburbs, no messes. Other people always did the messy work for you. You know, it makes me wonder, why are you here?
I mean, haven't you heard? Death is messy work. Why am I here? Why am I here? He's my father. I am here to prove that I'm his son. What does that mean? I don't know. I just... I have lost something. It's his passion, his focus, his faith. Sean, your grandfather was a man of great Christian commitment, and he tried to pass that on to me. But I only took a part of that faith. And then I built my life on different values. I tried to pass my father's faith on to you. But you didn't want any of it because of what you've seen in me. Something has really gone wrong here. And I need to figure that out. I need to understand that before he leaves us. That dying old man back there is one of the few things that connects us. Oh, Sean. You know, until you have a child of your own, you just can't understand the kind of joy and love that fills your heart when you look into the face of your own baby. It actually gives you a sense of nobleness to want to be more than who you are, what you could ever be. And you have a passion to pass something good in the hands of the next generation. Well, it's a little late for moralizing. Sean, your grandfather, he passed on a priceless inheritance of being sold out for God. I have spoiled it. I've stumbled and really spoiled it. But if I could have one wish for you, son, it would be for you to receive what that man did his best to give me. I know that I'm a disappointment to you. And I know that what I'm saying can't begin to make up for all the mistakes that I've made. But I want you to know that being your father is the best honor I have ever received. It's joy watching you become a man. I just wish that I would have held you more as a little boy. And I wish that I would have been there for you. And I wish I would have said, I'm proud of you. I missed a lot of opportunities, Sean. And you suffered for it. You know, I look at you and I think, hey, I must have done something right. Quando nós olhamos nos olhos dos filhos e não podemos reconhecê-los, porque se tornaram estranhos para nós, isso deve ser um sentimento assustador. Olhar para os filhos a quem tentamos plantar as sementes da nossa fé e fomos incapazes de fazer. Simplesmente porque nós fomos inconsistentes com aquilo que verbalizamos. Uma das coisas que os nossos jovens mais detestam, queridos, é sem dúvida alguma o fato de que algumas vezes nós somos artistas da fé. Nós representamos uma coisa na igreja, vivemos outra na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso negócio. E esse é o grande desafio que nós precisamos reconstruir. Então, indo adiante, a família, a maioria das pessoas, queridos, a maioria das pessoas que você conhece, o maior problema que eles têm, o maior sofrimento que eles têm, se dá no ambiente familiar. Pode ir adiante, Júnior, pode ir adiante, nós já vimos isso. O ambiente familiar é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam. Então isso está exatamente
na mão inversa do que propõe a palavra de Deus. Nós vimos no início qual é o propósito de Deus para o ambiente familiar. Crescimento, segurança, um lugar em que se ajuda a moldar o futuro de maneira positiva. Mas para a maioria das pessoas, os grandes problemas que enfrentam se dão bem no meio do ambiente familiar. E aí o que acontece? Os pais passam a se sentir culpados pela maneira como criaram os seus filhos. Outros se sentem culpados agora mesmo pela maneira como estão criando os seus filhos. Então, quando nós pensamos no desafio de sentar na primeira cadeira, a ideia quer dizer o seguinte: estar na primeira cadeira talvez seja voar nas alturas, como o Derek colocou. Mas ainda que você seja um cristão cheio do Espírito de Deus, isso não faz imediatamente de você um pai ou uma mãe de primeira classe. Porque existem princípios que precisam ser aplicados ali para que a coisa funcione. Então, o primeiro princípio, ou o primeiro despertamento que eu gostaria de colocar para você, meu querido irmão e irmã, e reforçar para mim também, é que o desafio que temos consiste em produzir uma descendência piedosa. Se nós sentarmos ali na primeira cadeira, a ideia é que nós devemos produzir filhos para também sentarem na primeira cadeira. Amém? Se queremos ser tudo aquilo que Deus pode nos oferecer, nós devemos desejar que nossos filhos recebam tudo aquilo que Deus tem para oferecer a eles. Então, os pais que se sentam já na segunda cadeira, não colocam como prioridade ter filhos que vão sentar na primeira cadeira também, que vão ter uma vida consistente com Cristo. Os pais que se sentam na segunda cadeira apenas esperam. Olha, eu tenho grande expectativa que meu filho se torne alguém consistente com a sua fé. Mas é apenas uma expectativa, não é um projeto de vida. Nós precisamos colocar isso como um projeto de vida. Na nossa igreja nós brincamos muito com esses negócios de time de futebol, mas tudo se dá num ambiente muito sadio e respeitoso. E eu vejo os pais se empenhando, assim como eu, para que o filho torça para o mesmo time que ele tem. Então ainda é um bebezinho, o pai vai e compra uma roupinha já do time, compra uma bolinha do time, compra um adesivo do time, e faz isso, se põe o CD com o hino do time para tocar, e tudo isso, uma lavagem cerebral futebolística. Ah, se nós tivéssemos o mesmo empenho para que os nossos filhos seguissem a Jesus. Se quando eles nascessem a gente já enchesse as paredes de decoração com as mensagens do Evangelho, com os versículos bíblicos, com os convites de Jesus de deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Assim como algumas vezes nós nos determinamos a tornar nossos filhos fãs do mesmo time de futebol, nós deveríamos, numa escala muito maior, termos um projeto para que os nossos filhos sigam a nossa fé. Amém? Malaquias, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito? E por que somente um? A última parte do versículo. Não é que buscava descendência piedosa? Gente temente a Deus, o projeto de Deus é isso. Uma geração de pessoas que o temem, que o amam, que se relacionam conosco. Então eu queria que você tivesse em mente que o projeto de Deus para você, o despertamento que você tem que ter espiritual no que diz respeito à sua família, é produzir pais que geram filhos piedosos. Amém? Pais que geram filhos piedosos. Então os pais que se sentam na primeira cadeira, eles querem que os seus filhos se tornem pessoas piedosas. E vão fazer todo o investimento necessário para isso. Vão no congresso, vão levar os filhos. Vão separar um horário para fazer uma leitura da Bíblia. Vão separar um horário para orar com eles, para estimular coisas. E que isso não há nada mais compensador do que começar a perceber o seu filho absorvendo os mesmos valores cristãos que você tem. Professora Marilena, terça-feira passada, o Leonardo falou: papai, nós vamos no Maranata hoje, era durante o dia. Maranata é a reunião de oração que nós temos na igreja. Eu falei: olha, hoje não dá, papai teve compromisso segunda, tenho compromisso na quarta, quinta-feira eu tenho compromisso e sexta nós vamos para o congresso, então eu quero ficar em casa para passar mais tempo com vocês. Eu falei: papai, nós podemos passar tempo juntos na reunião de oração.
É verdade que a nossa igreja tem um playground do lado, e eu acho que ele queria orar lá na gangorra, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, ele começa a entender os valores dessas coisas que nós fazemos. Ele começa a entender a importância daquilo. E quando ele deu aquela resposta, eu me vi exatamente daquele tamanho, porque são as coisas que eu digo em casa, são as coisas que eu falo na minha casa. Os pais da segunda cadeira, por outro lado, se empenham para que os filhos tenham uma boa educação. Estudar numa escola, ter uma boa formação, passar no vestibular, e ficam contentes com esse tipo de realização. Vamos adiante. Um homem extraordinário que sofreu um problema seríssimo foi Eli. Ele era sumo sacerdote no Antigo Testamento. Ele foi o homem que discipulou Samuel, profeta, juiz de Israel, até um arquétipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas ele não conseguiu produzir nos seus filhos uma geração piedosa, uma geração que temesse a Deus, respeitasse as coisas de Deus, a palavra de Deus, o serviço a Deus. Ao ponto do texto da palavra de Deus nos dizer exatamente isso. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Eli foi um homem que estava preocupado em produzir educação. Os filhos se tornaram exatamente como eles, profissionais do sacerdócio. Eli conseguiu produzir sacerdotes. Os filhos eram sacerdotes. Sabiam fazer o serviço sacerdotal. Mas ao mesmo tempo, eram homens que blasfemavam contra o Senhor. Quantos pastores como eu estão tão imbuídos do desejo de produzirem um filho pastor e conseguem? Produzem pregadores, produzem pessoas que dominam a retórica e que de maneira artificiosa conseguem apertar os botões corretos para produzir uma determinada sensação numa audiência, mas são homens e mulheres que blasfemam contra Deus com suas vidas, porque eles não têm o menor compromisso com Deus, receberam uma educação, mas não uma formação para serem alguém piedoso. Ele não repreendeu seus filhos. Sabe, queridos, construir uma geração piedosa implica em desde pequenininho já começar a repreender os filhos. 3 coisas são necessárias para os nossos filhos e eu acho que vai dar tempo a gente falar de algumas. Tempo, disciplina e amor. Tempo, disciplina e amor. Eles precisam dessas 3 coisas. Não tenha medo de disciplinar o seu filho. Discipline o seu filho de maneira adequada. Corrija o seu filho. Repreenda o seu filho. Ensine a ele quais são os valores e o que é importante. Indo adiante. Filhos não são apenas visitantes casuais em nosso lar. Eles nos foram emprestados. Herança do Senhor são os filhos. Eles foram emprestados temporariamente com o propósito de que sejam amados, e a fim de que lancemos uma fundação de valores sobre a qual edificarão suas vidas. É esse o nosso trabalho com os nossos filhos. Filhos devem ser valorizados como o bem mais precioso de um casal. Quem disse isso foi o Dobson, que tem um programa familiar nos Estados Unidos enorme, alcançando várias famílias. Filhos devem ser valorizados como o bem mais precioso de um casal. Se eu parasse você na porta e perguntasse o que você tem de mais valioso, normalmente a nossa resposta é: olha, eu tenho um terreno na praia, eu tenho uma Mercedes nova, eu acabei de comprar isso ou aquilo. Não, a coisa mais preciosa que Deus te deu são os seus filhos. Produzir então filhos piedosos é o propósito de Deus para todos os pais. É o propósito que Deus tem para mim. Eu olho para os meus 3, meu grande desafio é produzir ali uma geração piedosa. E aqui, queridos, um pensamento muito importante. Nenhum sucesso profissional / ministerial jamais compensará nosso fracasso no lar. Nada vai compensar se fracassarmos com os filhos que Deus nos confiou.
Então, lembre-se que se você está construindo, porque a gente pensa assim, olha, não, primeiro eu vou me empenhar muito para construir um bom futuro e depois eu vou desfrutar a vida com os meus filhos. Se você está construindo um bom futuro enquanto você negligencia os seus filhos no presente, então a verdade é que vai ser como essa história que assistimos. Não haverá futuro. O seu filho vai ser um estranho para você, você vai ser um estranho para os seus filhos. Essa é uma canção, não sei se dá para vocês enxergarem, dá para enxergar mais ou menos aí atrás, dá? Essa canção foi gravada por várias pessoas, ficou famosa na década de 90 com um grupo de rock chamado Ugly Kids, os Garotos Feios. E Johnny Cash também gravou essa música, embora não seja o compositor. O título da música é Gato no Berço. E eu queria que a gente lesse isso aqui juntos, pode ser? No 3? Vamos lá? Como se fosse um jogral. 1, 2, 3. Meu filho chegou em apenas um dia. Ele veio ao mundo pelo caminho usual, mas havia planos a resolver e contas a pagar. Ele aprendeu a andar quando eu estava ausente. Ele falava na minha frente enquanto crescia, ele dizia: eu quero ser igual a você, papai. Você sabe, eu serei igual a você. E os gatos no berço e a colher de prata, o pequeno garoto azul e o homem na lua. Quando você vem para casa? Filho, eu não sei quando, mas estaremos juntos então. Então teremos bons momentos. Bem, meu filho fez 10 anos outro dia. Ele disse: obrigado pela bola, papai. Vamos lá, vamos jogar. Você pode me ensinar a jogar? Eu disse: hoje não, tenho muito o que fazer. Ele disse: tudo bem. Andou para fora e sorriu e disse: você sabe, eu serei como ele. Sim, você sabe, eu serei como ele. E os gatos no berço, e a colher de prata, e o pequeno garoto azul, e o homem na lua. Quando você vem para casa? Filho, eu não sei quando, mas estaremos juntos então. E então teremos bons momentos. Bem, ele veio do colégio outro dia. Então, como um homem, eu tenho muito a dizer. Estou orgulhoso de você. Você poderia sentar-se um momento? Ele balançou sua cabeça e disse com um sorriso: o que realmente quero, papai, é pedir as chaves do carro. Até mais tarde. Posso tê-las, por favor? E os gatos no berço, e a colher de prata, o pequeno garoto azul e o homem na lua. Quando você vem para casa? Filho, eu não sei quando, mas estaremos juntos então. Então teremos bons momentos. Muito tempo desde aposentado. Meu filho está afastado. Eu liguei para ele outro dia. Eu gostaria de vê-lo, se você não se importar. Ele disse: eu adoraria, papai, se eu achasse tempo. Você sabe, meu novo emprego é uma chatice e as crianças estão gripadas. Mas é muito bom falar com você, papai. Realmente é muito bom falar com você. E quando desliguei o telefone, me ocorreu: ele cresceu igualzinho a mim. Meu garoto é igualzinho a mim. Nós ficamos pensando, pode passar, Júnior, nós ficamos pensando, por que acontece tanto distanciamento entre pais e filhos? Porque o fato é que nós não investimos naquilo que tem de mais precioso em nossas mãos, os nossos filhos. Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebem, uma recompensa ou um castigo. Se você nunca tem tempo para os seus filhos, um dia seus filhos também não terão tempo para você. Vamos em frente. Para uma criança, amor não se soletra A-M-O-R, se soletra T-E-M-P-O. Tempo. Eu me lembro quando o Leonardo ficou doente, ele pegou, como é que era o mesmo nome, Julie? Hepatite. E teve que ser internado. Então, eu cancelei os compromissos que tinha para ficar com ele no hospital e fiquei com ele a maior parte do tempo. A Melina era pequenininha, tinha risco de contágio,
Tudo isso eu fiquei com ele no hospital. Gente, foi difícil ver o menino lá na cama, para o pessoal aplicar injeções ou tirar sangue das veias. É doloroso ver isso. Você tem filho, você sabe o que eu estou dizendo. O Júnior ficou, um dos dias que eu tive que sair, né, Júnior? E tentaram amarrar ele com lençol, não foi? O Júnior até agora ele faz careta. Eu gostaria que você pudesse ver o rosto do Júnior aqui. E ele aguentou tudo. Um dos dias a moça acabou errando a veia dele, puxou o braço, cortou e sangrou a veia dele ali. Achava terrível tudo aquilo. E depois de uns dias, ele me falou assim, já recuperado, de alta, ele falou, papai, quando é que a gente vai para o hospital de novo? Eu falei, como assim? A gente não vai para o hospital de novo. Foi tão legal ficar com você lá no hospital. Veja só. Não importou as agulhas. Não importou ser amarrado com lençol. Não importou, nada daquilo era importante para ele. Só uma coisa. Papai está comigo. E eu tenho certeza que ele vai carregar isso na lembrança dele. Eu não tive a alegria que muitos de vocês tiveram de ter pais piedosos, de crescerem com alguém te ensinando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Mas eu ainda consigo pensar na minha lembrança poucos momentos que meu pai passou comigo. E a alegria que aqueles momentos me trazem ainda hoje, depois de homem feito. E uma das cenas que jamais sai da minha mente foi quando eu era um menino e nós corríamos na praia. Ele corria muito mais rápido do que eu, e eu ia correndo atrás dele, a água espirrava no meu rosto. As lembranças que ficam para sempre. Quanto tempo você passa com seus filhos? Quanto tempo você investe com seus filhos? A coisa mais preciosa que você tem na vida não é o seu trabalho, não é o seu ministério, são os seus filhos. São esses que Deus pediu a você, que você produza uma geração piedosa. São os primeiros discípulos que Deus colocou nas suas mãos. Vamos em frente. Esse é o Salmo 78, versículos 4 a 6, em que o salmista aceita a responsabilidade de passar adiante isso. Ele diz assim, não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as coisas ordenou aos nossos pais, que as ensinassem aos seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem aos seus filhos. Perceberam a cadeia? A primeira geração sabe, canta, diz, repete, recita, e a segunda geração aprende. E os filhos que nem nasceram ainda vão fazer a mesma coisa. E eu vou profetizar aqui, depois dessa passagem aqui no hotel, com aqueles quartos agradáveis, com esse tempinho de chuva, as proles vão aumentar. As igrejas se tornarão maiores, pelo menos algumas. Aleluia. Mas os próximos saberão também da mensagem do Senhor. Amém? Volta um pouquinho, por favor, Júnior. Queria que você observasse o seguinte, não encobriremos, cantaremos às gerações vindouras as maravilhas que o Senhor tem feito. Conheci um casal que eles, na casa deles, toda a bênção que eles recebem, cada mês eles colocam uma pedra e vão colando uma pedra na outra, por 12 meses do ano, para que quando os filhos estão andando pela casa possam ver. O que é essa pedra, papai? É que nesse mês, filhinho, Deus fez isso de maravilhoso. Nesse mês Deus fez isso de maravilhoso. Mas se eu e você só reclamamos da economia em casa, da situação financeira, do governo, do presidente, da igreja, do pastor, do horário, que geração piedosa vamos produzir? Coloque, se necessário, as pedrinhas sobre a mesa da sua casa para que seus filhos possam ver o que Deus está fazendo de maravilhoso. Vamos em frente. Então, aceitar a responsabilidade. Você veja que o texto falou sobre cantarmos as grandes coisas que Deus tem feito. Então, os pais que se sentam na primeira cadeira, na cadeira que produz uma geração piedosa, são pais que falam a respeito das obras de Deus
para os seus filhos. E conta das histórias. Por exemplo, crianças, especialmente os meninos, eles são extremamente competitivos. Não é assim? E eles querem sempre ser o forte. Eu tive até um problema, tem um DVD que chama The Story Keepers, acho que é os Guardiões da História, alguma coisa assim, que conta a história dos cristãos vivendo subterraneamente. Só que tinha um problema naquele DVD. Nero aparece lá. E Nero tem autoridade. Nero tem a espada. E ele fala, eu vou acabar com todos os cristãos. Aí um dia o Leonardo está assistindo, empolgado. Eu falei assim, você está gostando do desenho? Ele falou, eu estou. Ele disse, eu estou. Eu falei, e quem você quer ser? Ele falou, eu quero ser Nero. Eu falei, que é isso, filho? Ele acabem com esses cristãos. Acabem com esses cristãos. Eu pensei, esse desenho está dando um efeito contrário nele. Mas por quê? Porque ele via em Nero uma figura forte, com espada na mão, poderoso, dando ordens, e os garotos gostam disso, por isso eles gostam dos super-heróis, que têm poder e têm força. Então eu tive que sentar com ele e contar a história de Davi, um garoto franzino, pequeno, baixinho, que enfrentou um gigante, fortão, enorme, mas venceu. E essas histórias vão ficando na mente dos nossos filhos. Vamos em frente. Não encobriremos, e aí diz assim, estabeleceu um testemunho e uma lei e ordenou aos nossos pais. Vamos em frente. O que isso quer dizer? Nós falamos das obras de Deus, mas nós também falamos da palavra de Deus, veja, lei e testemunho. Nós ensinamos os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Tem gente que diz assim, não, eu vou deixar meu filho crescer, ele decide. Se você tentar criar um jardim com um terreno, fazendo isso, falar, vou deixar crescer e o terreno decide o que vai ser, eu te digo o que vai ser. Vai ser um terreno abandonado, cheio de mato, cheio de erva daninha. Você tem que dizer, eu vou ensinar para o meu filho o que é certo, o que é errado. Eu vou plantar a semente da palavra de Deus na vida dele. E isso vai fazer toda a diferença. Adiante. As maravilhas que contaremos ao Senhor. Pode ir, Júnior, pode ir. O nosso horário está um pouquinho avançado, né? Pode puxar aí. Então, volta um pouquinho. Primeira cadeira. Os pais contam para os filhos a respeito das obras de Deus em suas vidas. Você fala da obra de Deus na palavra de Deus. Você conta a história de Davi. Mas você tem que contar para os seus filhos o que Deus está fazendo através da sua vida. É como o menino que estava na escola e perguntaram assim, o que teu pai faz? E o menino disse, meu pai é pastor. Aí falou, mas ele não trabalha? Não. Por quê? Porque o filho não tem a menor ideia o que significa ser um pastor. Se você é um pastor, eu sei que nós temos vários aqui, diga para o teu filho o que significa ser um pastor. Significa ajudar as pessoas, orientar as pessoas, aos necessitados, aqueles que estão quebrantados, ajudar as pessoas a se tornarem melhores. E aí seu filho vai começar a admirar o que você faz. Do contrário, ele vai ter vergonha de dizer que você é pastor. Um amigo vai perguntar, que seu pai vai mandar azul? O quê? Já passou. Né? Então, porque ele vai ter vergonha. Agora, se você explica o que é, ele vai começar a admirar. Conte para os teus filhos as vitórias que Deus tem te dado. E quando você enfrentar lutas, conte para o seu filho como Deus tem te confortado. Amém? Muito bem, vamos em frente. Volta um pouquinho, Júnior. Esse foi um clipe que me mandaram. Acho até que foi a mulher mais bonita do Brasil, a Julie, que me mandou. E eu queria que a gente visse. Dá para apagar? É bem curtinho, mas mostra a questão do exemplo. Vamos ver. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
Tenha em mente, queridos, que copiar o errado é mais fácil do que copiar o certo. Assim como demolir uma casa é mais fácil do que edificar uma casa. Destruir é sempre mais fácil. Eu fui visitar uma família uma vez, nome não digo, nem endereço, nem sob ameaça de morte. Mas eu estava sentado na sala, o garotinho veio com um desses velotróis, acho que esse é o nome, e aí ele veio até a mim e com o carrinho para bater em mim, ele falou, sai do caminho, palhaço! Eu fiquei pensando, onde será que ele aprendeu isso? Deve ter sido na autoescola, é claro. Será que ele viu alguém de casa dizer isso no trânsito? Sai do caminho, palhaço? Eu acho que não. A verdade é que eles vão copiando essas coisas. Deixa eu corrigir só uma informação. Não quer dizer que tudo que os seus filhos façam, você ensina eles a fazer em casa. Um dia o Leonardo estava na igreja e perto do presbítero Marcelo, ele coçou a região baixa dele na frente de todo mundo. E o Marcelo falou, olha lá, pastor, o que o filho faz é o que ele vê o pai fazer. Não, eu não ensinei ele a fazer isso. Mas seja como for, em linhas gerais, muito do que os nossos filhos se tornam é aquilo que eles viram nas nossas próprias vidas, inclusive as inconsistências. E assim, e muitos discípulos, você sabe que os discípulos vão além do mestre, não é isso? Se o João Calvino era muito radical, o Teodoro Beza era mais radical ainda. E assim por diante. Se você pegar os teólogos, o discípulo sempre dá um passo a mais. E os nossos filhos, quando observam as nossas vidas, eles dão um passo a mais. É por isso que às vezes o pai, que bebe, mas não bebe muito, beberica lá, mas o filho veio e ele acaba se tornando um alcoólatra, porque o pai sabe os limites, o filho não. Nós devemos ter muito cuidado com todos os exemplos e parâmetros que estabelecemos para os nossos filhos. Vocês aguentam mais um minutinho, queridos? Amém. Vamos em frente. Então, a outra coisa importante é que nós precisamos considerar qual é o resultado, então, de um pai que não está na primeira cadeira, mas está na segunda cadeira criando seus filhos. Lembre-se, ele apenas espera que o filho se torne alguém piedoso. Ele não está investindo para isso. O resultado possível seria esse que você está vendo aqui. Filhos feridos e sentindo o abandono dos pais. Os filhos feridos, por sua vez, se afastam dos pais. E os filhos feridos desenvolvem sentimentos de vingança e de rebelião. Vamos em frente. E aí nós acabamos tendo o que eu chamaria de 7 passos para a rebelião. Primeiro, o filho se sente negligenciado. E aí continuamente ele se sente ferido emocionalmente. Adiante. O filho relembra constantemente as feridas e as mágoas que foram produzidas pelos pais. Terceiro, o filho luta contra a ira, porque é um paradoxo você começar a sentir raiva de quem você deveria amar. Ele luta contra isso, mas ele acaba tendo rompantes e agindo com truculência em relação aos pais. E aí os pais começam a sentir que algum azedume se instalou ali em casa, amargura, e começam a ser constantemente mal interpretados pelos filhos. Aí tudo que o pai diz, ou a mãe diz, o filho entende de outro jeito. Vira uma verdadeira torre de Babel em casa e ninguém mais se entende. Os pais passam então a sofrer com o comportamento imprevisível dos filhos, que é constantemente uma crise de amor e de ódio. Um dia o filho vai e gasta o dinheiro que não tem para levar um presente para o pai. E no outro dia ele tem um rompante de ódio inexplicável, por causa de tudo isso que ele está alimentando dentro dele. O filho então busca ferir aos pais com vários métodos de vingança, falando mal, expondo os pais, etc. Vamos em frente. A vingança dos filhos se dá rejeição, rebelião, abandono dos valores dos pais, abandono da fé dos pais e autoflagelação física e emocional. Aí você vê o filho envolvido com drogas, com álcool. Fala, olha, mas o pai dele vive na igreja orando, mas não sabe que passou por todo esse processo de rejeição que aconteceu na vida desse filho. Então, pais e filhos continuam reféns. E o único caminho para sair disso é que se reconheça como as feridas foram abertas e como as feridas podem ser curadas. As feridas sempre podem ser curadas. Jesus disse, eu não vim para quem é são, eu vim para quem está doente.
E eu tenho que dizer como alguém que sabe o que é isso. Sabe o que é ter sido deixado pelo pai, a mãe ausente, sempre trabalhando para tentar sustentar 2 filhos. Eu sei exatamente o que é isso. Mas eu também sei o que é ver a reconciliação que Cristo pode produzir. Eu consegui visitar meu pai antes do falecimento dele, e ele estava tão amargo por tudo que ele fez. Ele disse: eu sinto tanto por tudo que eu te fiz, a você, ao seu irmão, a sua mãe. Se eu pudesse voltar, eu refaria tudo, eu consertaria, mas eu não posso. Eu falei: pai, eu sei que o senhor tentou fazer coisas certas, e o senhor ensinou coisas boas. O mais importante é que o senhor receba Jesus como seu Salvador, porque aí nós vamos nos ver novamente. O senhor quer receber Jesus? Ele disse: eu quero receber Jesus. E nós oramos juntos. Eu beijei meu pai e consegui dizer: eu te amo, pai. E sabe de uma coisa? Um dia nós nos veremos novamente no céu, e vai ser maravilhoso esse dia. Reconciliação, reconhecer que é um problema e restaurar o relacionamento. Minha mãe, orei por muitos anos. E você, Júnior? Por muitos anos. Mas eu acho que há uns 3 anos agora, eu sou ruim de números, por isso que eu escolhi teologia. Eu não sou bom em matemática. Acho que há uns 3 anos, eu tive a alegria de batizar minha mãe. Ela disse: filho, eu sinto tanto de ter feito vocês esperarem tanto. A graça de Jesus pode curar as feridas e pode trazer restauração. Amém? Vamos em frente. Então, o despertamento número 3. O primeiro despertamento é produzir uma geração piedosa. O segundo despertamento é aceitar a responsabilidade. A responsabilidade é minha, é sua. E o terceiro despertamento é que é preciso, primeiro, perdoar os seus pais pelas falhas que eles cometeram com vocês. Enquanto você ficar carregando esses problemas, as falhas que eles cometeram, você vai continuar reproduzindo isso. Dizem que um problema muito sério é quando um filho tem uma questão com o pai. E um problema mais sério ainda é quando um filho tem uma questão com o pai que já morreu. Ele continua ainda com aquele debate interior e não tem mais como consertar. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei qual foi o seu relacionamento, mas perdoe. E uma vez que você faça isso, peça perdão para os seus filhos quando você errar. Eu tenho que dizer, queridos, eu já tive que pedir perdão para os meus filhos muitas vezes, por ter sido injusto com eles, por ter acusado eles de algo que eles não fizeram, por ter gritado com eles quando eu não deveria ter gritado, eu deveria ter conversado, por ter disciplinado eles fisicamente quando eu era nada mais do que uma explosão das minhas próprias frustrações, e não do fruto do amor que eu tinha por eles para corrigir um comportamento. Mas não tenha dúvida, eu já pedi perdão por isso, e se necessário, eu pediria novamente. Seja para minha filha de 16 anos, que depois vai ficar dizendo: pagou um mico, né? Seja para o Leonardo, que depois vai ficar dizendo: tá vendo, papai, eu sou mais forte que você. Ou seja para a Melina, que eu tenho que dizer: sinto muito, neném. Seja qual for. Porque eu sei que o único caminho para a restauração é reconhecer que algo aconteceu de errado. E aquilo que nos une é dizer: me perdoe, eu quero acertar. Nós vamos acertar juntos. Pais questionam por que o córrego é amargo, quando algumas vezes foram eles próprios que envenenaram a fonte. Nós vamos parar aqui. Algumas vezes nós olhamos e dizemos: por que assim? E nós envenenamos a fonte. O Antigo Testamento tem uma história, duas pelo menos muito interessantes. Uma de que a morte na panela, lembram disso? A comida estava envenenada. Mas Deus fez um milagre. A comida ficou boa. Outra vez o problema era a fonte. E o profeta foi até o início da fonte, abençoou a fonte. E o rio todo se tornou despoluto, se tornou saudável e bom. Vamos abençoar a fonte, o início, para a gente ver uma geração de gente piedosa, que ama e que serve a Jesus. Vamos ficar em pé.